A Receita Federal iniciou em 2025 a temporada de declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Mari, chega o gelo. Professor Tony, por favor, professor Tony, fica à vontade. Bem, Elton, a gente tem agora esse período, né, de declaração de imposto de renda e a gente resolveu trazer aqui hoje a doutora Vanessa Mendonça para poder explicar. Salva de palmas, melhor. doutora Vanessa. Aliás, uma das mais importantes profissionais, não só do nosso estado, né, mas do Nordeste. Por que, doutora, que quando fala E imposto muito bonita, de renda... né? Quando fala em... Todo mundo treme na base. Pois é, quando fala em imposto... Existem ainda muitos mitos? Existe. As pessoas ainda têm muito medo do imposto de renda. Elas são muito presas aos problemas que o imposto de renda pode trazer. E as pessoas esquecem de ver o lado positivo, usar a seu favor. Então, muitas pessoas ainda têm erros no momento do preenchimento e acabam caindo na malha e acabam tratando o leão como assim, a coisa mais absurda do mundo. Sendo que, na verdade, é só você ter inteligência tributária e declarar da forma correta. Às vezes é muito pela ignorância de não saber e querer fazer tudo só para não contratar ali um contador, um consultor. Diz, não, deixa que eu resolvo aqui. Peguei um tutorial no YouTube. Porque realmente a pessoa pode fazer a declaração sozinha. Só que a pessoa não entende que existem formas que ela pode economizar os impostos. Se ela estivesse contratando um contador, por exemplo, às vezes ela está recebendo como pessoa física, poderia ter um CNPJ e pagar menos imposto no CNPJ. Então, realmente, são estratégias fiscais que existem que as pessoas não usam a seu favor. Explica um pouquinho mais dessas estratégias para nós aqui. Nós estamos querendo aprender a pagar menos imposto. Hoje, como é que chama? CNPJização. É isso mesmo? PJização. Ela tem avançado muito no Brasil, né? Tem. A PJização ela ficou conhecida muito em questões trabalhistas. Muitas empresas acabavam contratando as pessoas como PJ para não pagar os encargos trabalhistas, FGTS, 13º, férias, enfim, para poder economizar nesse sentido. Então, aconteceu muito em algumas profissões, principalmente no pessoal da saúde, que aconteceu essa questão de transformar tudo em CNPJ. Mas isso foi muito pela questão trabalhista, que acabou prejudicando. Depois tivemos muitas fiscalizações nesse sentido para combater essa pejotização. Mas as pessoas esqueceram de usar esse CNPJ a favor na questão tributária. Então, tem muitas pessoas que já são empresas, de fato. Então, tem muitas profissões que já são empresas. E elas esquecem de regularizar esse negócio e pagam mais impostos por ficar recebendo na pessoa física. São Paulo, o jornalismo de São Paulo, vamos dizer assim, né? Os grandes players de São Paulo, quase todos são completamente CNPJ. É pejotização mesmo, até porque o cara pode trabalhar mais de um lugar, fica muito mais tranquilo. Né? É uma profissão que tem liberdade de fazer novos negócios. Então, ele realmente, nesse caso do jornalismo, é muito comum o CNPJ, porque o mesmo profissional ele pode atuar em vários ramos, prestar serviço para empresas. Então, nesses casos, sim, é muito interessante ter o CNPJ. Doutora, que exemplos que a gente poderia dar para as pessoas que estão nos assistindo agora, que elas poderiam fazer mudanças nessa declaração de imposto de renda e economizar na hora de declarar o seu imposto? Então, seja de uma profissão, seja de outra, que exemplos práticos que a senhora convive no dia a dia que diz, o pessoal erra muito nisso e se fizesse isso, estaria economizando imposto aqui. Um dos maiores exemplos que a gente tem são os profissionais liberais que trabalham home office, que eles trabalham em casa. Existe uma legislação que você pode aproveitar 1/5, 20%, das despesas da sua casa para deduzir nos impostos, que a gente usa no livro caixa. Então, por exemplo, é muito comum contadores, advogados, por exemplo, trabalhar em casa. Você pode deduzir 20% do aluguel, da água que você paga, da energia, do condomínio, e você pode usar isso a seu favor e deduzir no seu imposto. Essa eu não sabia. Ou seja, você que Olha tem um escritório só. em casa, você que trabalha em casa, né? Ou seja, que é um profissional liberal, né, doutora? Você pode deduzir aluguel, energia... Aí a comprovação é tudo isso. fácil na declaração? É o que a gente chama de livro caixa, tá? Eles guardam a documentação, alimentam isso na planilha e, caso seja chamado, apresenta. Mas é muito raro o caso de ser chamado se você fizer a declaração toda bem feita. O importante é sempre ter a documentação guardada. Que é, no caso, esse livro caixa, né? No Isso. caso. Hoje foi o dia de start, né? Isso, a Receita está liberando as regras hoje, daqui a pouquinho. Hoje o que vai acontecer é liberar as novas normas. A previsão é começar dia 17. Bom, então vamos lá. Hoje a Receita libera essas novas normas. Já existe alguma coisa de fato? Eles conseguiram soltar ou vazou alguma coisa? Não, até porque da última vez que a gente foi trabalhar com suposições foi a história do Pix, que foi uma confusão danada. Então, a gente está aguardando realmente. O que a gente tem de atualização só é a questão do aplicativo e eles querem fazer o processamento mais rápido. Então, eles querem que as declarações tenham resposta de processamento. O que acontece? A pessoa faz a declaração e fica esperando para ver se vai cair na malha.
Então, o que eles estão fazendo? Eles estão melhorando o sistema, o aplicativo, para que essa resposta seja bem rápida. Então, a pessoa vai ver logo se vai receber a restituição, se tem alguma pendência para retificar, se vai cair na malha, o que tem que fazer. Então, essa resposta do processamento que é para ser mais rápido, mas o resto a gente está aguardando. A história do Pix ainda rende, né? Todo mundo ainda tem muito... Como é que vai ficar? Eu vejo os microempreendedores e os empreendedores que colocam o seu CPF ali como Pix, né? Para receber em um volume até vultuoso, vamos dizer assim. É mesmo que matar o contador quando a gente vê isso aí, mas acontece muito. E como é que faz? Por exemplo, o cara vende cachorro-quente, aí ele vende 4 mil, 5 mil reais por dia, ou... tudo no Pix do CPF do cara. Um exemplo, se ele tivesse uma MEI, que é um CNPJ bem mais facilitado, não tem taxa para abrir, o custo de manutenção é muito menor, ele pode receber uma média de 6 mil reais, pagando a taxa fixa de 70 reais, por exemplo, uma média. E aí, às vezes, eles recebem na pessoa física por ignorância, por não conhecer. Ao aproveitar o gancho, e quem tem MEI e ultrapassa o seu valor anual? É o seu caso, cachorro? Não, o meu é ME. É de uma pessoa que a gente conhece, um amigo. Mas é porque tem muitos. Tem muitos, é verdade, tem muito. Eu falo é para a população, não é para o grande Como é, doutora, não. que faz nesse caso? Já existem fiscalizações, tá? Principalmente na Cefaz. A Cefaz já fiscaliza as empresas que movimentam acima de 81 mil anual. Certo? Eles têm acesso principalmente à questão das compras. Essas empresas que vendem acima de 81 mil, elas geralmente compram acima de 81 mil. E aí a Cefaz, ela coloca a empresa em restrição e autua. Então, o ideal é o quê? Mudar a tributação. Então, não tem mais o faturamento de MEI, transforma a empresa em Simples Nacional. Então, tem várias formas de a gente resolver isso aí. Uma pergunta que acho que é bem importante, bem curiosa, assim, acho que o público tem muita curiosidade. Vamos lá. Vamos imaginar que, vou usar o Antônio de exemplo aqui, né? Por que eu? Não, só por Porque exemplo. você é um grande empresário. Doutora, vamos imaginar um Antônio que gasta 50 mil reais de cartão de crédito na pessoa física. Hoje, com o nível de fiscalização eletrônico de IA, né, na Receita Federal, isso é muito rápido para ser pego. Por exemplo, a senhora aconselha que hoje, quem gasta acima de 15 mil reais em cartão de crédito, é melhor ter uma empresa com um cartão de CNPJ? A questão não é nem quanto ele gasta. Depende também qual é a atividade que ele tem, qual é a profissão dele. Então, assim, existem profissões que, se eu tenho uma fatura de cartão de crédito de 50 mil reais, então eu estou recebendo acima de 50 mil reais. Eu estou recebendo por quê? Qual é a minha profissão? Ah, mas eu trabalho, eu tenho uma empresa, eu sou autônomo. Então, a gente tem que avaliar. É o momento de abrir o CNPJ? Geralmente é. Nesse nível aí, quem gasta 50 mil de cartão de crédito tem uma renda muito alta, que vai ser muito mais interessante ter o CNPJ. Mas, por exemplo, os cartões pelo Brasil inteiro, nesses últimos 2 anos, com o avanço da tecnologia em termos de fiscalização, muito mais gente tem caído na malha fina? O que acontece? Ainda não está tendo uma malha nesse sentido, porque eles não têm o poder de fiscalizar todo mundo ainda. Então, assim, eles já têm um sistema, eles já sabem. Sabia. Eles só não conseguem, não tem equipe suficiente para notificar todo mundo. Então, ao invés de iniciar pelas pessoas físicas, eles começam fiscalizando as pessoas jurídicas. É por isso que passa, às vezes, a história do cartão de crédito. Passa, mas a gente tem que lembrar que são 5 anos, né? Para eles fiscalizarem retroativo. A gente já teve um caso no Ceará. No Ceará já aconteceu de empresários que tinham MEI, que estavam movimentando na pessoa física. E aí, lá no Ceará, eles fizeram um cruzamento. Pegaram a conta da pessoa física com a conta da MEI e tributaram. Aconteceu comigo, faltando 1 ano para chegar nos 5. Aí chegou uma cartinha. Cartinha de amor. Tipo assim, se explique, garoto. O que está acontecendo? Tá vendo como não é aí tem bom as não ter táticas. assessoria contábil? Aí tem as táticas. Não sei se táticas, mas eu acho que existem saídas para Tem, regularização. claro, com um bom contador, como é o caso da doutora doutora, aqui, não, com né? certeza. Que eu já conheço a parte profissional dela, que ela é bem comentada, assim, né? Então... Mas existem tenho formas da certeza gente que ela- conseguir tributar da forma correta e economizar. Ó, Às vezes eu- as pessoas mesmo são... De fato, eu tenho um amigo, que vocês vão identificar já quem é. Ele começou a receber muito dinheiro na conta de Pix. E chegou num volume, doutora, que aí ele teve... dança? Não, Ele faz dança. Aí ele teve que correr para o contador e tava uma bagunça absurda. Mas o contador conseguiu, de fato, resolver a vida dele. Consegue, porque às vezes a pessoa é só questão de formalização. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma empresa, essa empresa fatura, aí a empresa paga o empresário, né? Tem a distribuição de lucros que a gente chama. Só que a pessoa esquece de receber na conta da empresa e recebe na conta da pessoa física. Então, é um simples fato de mudar a conta do recebimento já resolve o problema. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha recebido nos últimos 12 meses esse tipo de depósito, né?
depósito de 10 mil da semana, 15 mil na outra Ele semana. está muito preocupado, doutor. Não, eu não. Ajude ele É um amigo dele, é só um caso. A conta para trás, dá para... A gente consegue fazer as correções dos Aí últimos o cara 5 anos. paga o imposto. Faz a confissão da Retroativo. dívida, faz o pagamento, faz parcelamento e consegue regularizar o CPF. Doutora, Sou eu tenho uma craque pergunta nisso. que não é de ninguém, Tá não. todo mundo sou fazendo consultoria privada aqui. Sou eu mesma. Todo mundo Vai, vai É uma fechar. pergunta. Por exemplo, Aí, chegou? De onde vem meu o seu compa- dinheiro? meu companheiro mora fora. E ele não movimenta dinheiro no Brasil. Movimenta ações, mas, tipo, não tem trabalho, enfim. E aí a gente usa o mesmo cartão. Ele usa o cartão e eu tenho um cartão adicional, né? Por exemplo, a fatura ultrapassa 10 mil reais. Ele vai ter que declarar imposto de renda, não vai? Depende da natureza de recebimento dele, se ele vai ter rendimentos aqui, depende dos tipos de aplicações, tá? A gente tem que avaliar cada caso isolado. Aham. Mas essa questão de o cartão é conjunto, você já pode colocar lá na tua declaração, tem um campo de colocar o CPF do cônjuge. Mas Na a hora gente que não é você casado legalmente, não. Mas pode ter união estável também. Também não. Também não. Ela hackeia. Então, Ela tá só recebendo o pix do namorado. Não, a gente tem um cartão conjunto. aí tem que avaliar se não é o momento de separar esse cartão. Pode Só para ser fechar, hoje é tão necessário. rastreado, cara, assim, é um negócio tão doido. Quem conhece a Nomad ou Wise, né? Por exemplo... Eu uso o Nomad. Pois é, eu uso o Wise. Você não consegue fazer o pagamento para ter a moeda lá fora se for com um outro Pix. Só pode ser o seu Pix o mesmo. seu- Nem de empresa dá. Tem que ser o seu CPF para sua outra conta lá. Isso já é estratégia da Receita. Isso, né? até porque, assim, isso é porque já movimenta fora e lá fora eles são muito avançados nessa questão de declaração. Lá eles não têm esse problema de declaração de imposto de renda como a gente tem aqui. Porque lá tudo já é bem rastreado, já é bem estabelecido para as pessoas. Então é porque o Brasil realmente a gente tem uma questão aí até Doutor, política mesmo. Que Mas lá dificulta. fora, você diz os Estados Unidos ou a Europa? Acho que os Lá dois. fora. né? Os dois. Ah, pois é, porque aqui diz que é tudo culpa do governo. Rastreio, quer barrar o cidadão, doutor, quer Fala pra limitar. fechar. Meu Deus. Queria só aproveitar a oportunidade, a gente conversou sobre pejotização, Sim. e aí muitas pessoas fazem isso para tentar diminuir A carga tributária também, né? Exatamente. De trabalhista. Existem algumas áreas que são mais específicas para que as pessoas possam fazer isso, tipo, sei lá, manicure, cabeleireiro, um desenvolvedor de software. A gente tem que avaliar como toda profissão que tem a liberdade de atender várias empresas e várias pessoas ao mesmo tempo. Médicos, jornalistas. Médicos, jornalistas, o pessoal de estética, micropigmentador, o pessoal de salão de beleza. Se eu Doutora contrato diz uma que babá- limpeza de pele entra, né, no imposto de renda. Depende. Depende com qual profissional você está fazendo. Se você fizer o procedimento com médicos, por exemplo, e esse médico der a nota fiscal com atividade médica, pode deduzir. Agora, se for feito com esteticista, não deduz. Doutor, eu queria, assim, se pudesse, a gente ficava aqui. Quando fala em dinheiro, o assunto rende, Todo mundo irmão. animado. Já a gente recebe o secretário de Fazenda do Estado aqui, ó. Ah, pra- Agora, perguntem de novo, assim, às vezes. Opa, secretário. Façam as Prazer, mesmas perguntas secretário. que vocês estavam fazendo aí dos impostos. Eu acho muito legal. Assim, eu acho. Mas falou bem, não se zangue com a gente, não. Viu, Não, Pedro? quer isso. Eu acho que é muito importante e é uma pauta tão interessante sobre contabilidade que às vezes é tão de leiguice para a gente quanto cidadão. Muitas vezes somos tão ignorantes sobre coisas tão simples que erramos muito, né? Você que é empresário, que compra de fora, como receber. As pessoas sempre trataram contabilidade e economia como um assunto chato, quando, na verdade, é um assunto presente no dia a dia de todo mundo. A gente tem que entender para economizar. Então, realmente, é desmistificar essa profissão. Conte com a gente, viu, doutora? Aqui, sempre que a senhora quiser vir, a gente vai estar aqui sempre de braços, de portas abertas, esperando. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. O Tony estava me falando da abrangência, né? Do seu trabalho em várias grandes empresas aqui. E o quanto é bom, Helena, ver mulheres cada vez E mais em deixa eu- lugares onde eram muito mais masculinos. Né? Deixa teu Instagram, doutora, para Tá aí. Pode deixar, vai estar aí Vai. Vanessa Mendonça. Pode Arroba- procurar. qualquer dúvida, né? Estaremos lá respondendo com toda certeza. @Vanessa Mendonça. É só Vanessa Mendonça, né, doutora? Pronto, mais uma vez, obrigado. Seja sempre bem-vinda aqui. Espero que tenha gostado da experiência.